Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Luiz Carlos, eu te perguntei no final do último bloco a respeito desses hábitos que a gente mantém ao longo da vida, se eles podem contribuir para esses problemas no labirinto. Por exemplo, consumo de álcool, tabaco, má alimentação, uso de açúcar excessivo. Sim, se você for em qualquer especialista que trabalha com esse tema, ele vai estar falando para você, investigando qual que é a etiologia do processo do paciente e vai estar restringindo algumas alimentações, como cafeína. Para um paciente que é diabético, por exemplo, o paciente diabético muitas vezes refere tontura. Mas qual que é a patologia de base dele? É a questão da glicemia, né? Então a gente tem que fazer um controle do açúcar no sangue desse indivíduo para que a gente possa ter também uma resolução do processo de tontura e desequilíbrio desse indivíduo. Então, dependendo da casuística específica do paciente, nós vamos ter o quê? Uma orientação para esse indivíduo. Mas no período que o paciente se encontra tonto, a gente já fala assim, olha, é interessante que diminua a ingesta de cafeína, o chocolate, o próprio café, Coca-Cola, etc. Uhum. No intervalo, o Rogério teve uma pergunta que eu quero fazer aqui pra gente. Quando a gente consome álcool e a gente tem, né, Rogério? Tem aquela sensação de tontura. É o álcool interferindo de alguma forma no labirinto? Não, o álcool, ele interfere numa região no nosso corpo, onde a gente vai ter essa sensação de tontura, é no cerebelo, tá? As células que vão estar sendo responsáveis por estar captando isso e estar tendo alteração são células chamadas células de Purkinje, tá? No cerebelo. Então, essa tontura causada pelo álcool são várias alterações orgânicas que acontecem que não específica do labirinto, que vai levar o indivíduo a ter esse processo de sensação de desorientação. Tá? Não quer dizer que isso seja necessariamente do próprio labirinto, não, mas está relacionado ao sistema nervoso central. O álcool mesmo. Tem que beber com moderação. Ô Luiz Carlos, eu queria saber o seguinte, e o problema da dor de cabeça, enxaqueca, tem alguma relação com a labirintite também, o labirinto? Tem sim, nós temos pacientes que têm vertigem chamada, é um tipo também de patologia do labirinto, vertigem enxaquecosa, tá? Esses pacientes, na realidade, eles têm que fazer um trabalho, esse aí é um paciente específico, onde a gente vai estar orientando quanto à alimentação. Mais especificamente, quem vai estar abarcando esses pacientes melhor vai ser um neurologista, tá? Que às vezes tem que fazer o uso de medicamentos psíquicos, tá? Do sistema nervoso central. E aí, para solucionar a vertigem, que também é um processo secundário a enxaqueca, tá? Esse paciente pode estar tendo áureas, que é a sensação de luzes, sintomas luminosos na frente dos olhos e outras coisas mais. É um paciente específico enxaquecoso que tem, por consequência, também essas vertigens. Então, um profissional específico para a gente poder estar fazendo esse tipo de tratamento é o neurologista. Sim, quando o paciente está apresentando déficit de equilíbrio, aí sim a fisioterapia também entra como um trabalho interessante para esses pacientes. Tá? Notando, quando a gente fala o paciente enxaquecoso, existe alterações hoje, a gente fala que à medida que a questão que o mundo está evoluindo no meio tecnológico, também nós estamos evoluindo para muitas coisas com as nossas patologias físicas. Tá? Por exemplo, o uso muito excessivo de celulares hoje tem trazido como consequência alterações na região cervical, na nossa coluna cervical. E esse paciente nós temos que abarcar no nosso consultório com técnicas da fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, múlica, que são técnicas importantes do nosso tratamento, para a gente poder estar orientando melhor essas articulações cervicais e diminuindo as alterações sintomatológicas desses indivíduos. Você tocou no celular também, e esse uso aí quase que permanente aí dos fones no ouvido,
Isso também pode acarretar alguma lesão aí ao labirinto? A gente chama de decibéis, que é a capacidade de som que o nosso sistema auditivo pode suportar, tem né? pessoa fica horas com esse, ouvindo música. Além da questão da pessoa estar ouvindo música, então pessoas ouvem música deitado, pressiona então o ouvido juntamente ao aparelho, o fone de ouvido, por exemplo, e vai causar algum tipo de patologia. Tudo em excesso não é uma coisa interessante, né? Então a gente pode estar orientando esses pacientes a questão de o modo de usar e como usar. A gente fala muitos pacientes com alterações cervicais que têm tontura, por exemplo, não tem como eu tratar um paciente com cefaleia, o paciente pode falar que tem enxaqueca, mas a gente vai investigar esse paciente, ele tem uma cefaleia tensional. Essa cefaleia tensional, ela vai dar esse sintoma no paciente, dor no fundo dos olhos, dor como capacete, em forma de capacete na cabeça, ou uma faixa do lado da cabeça. São patologias que elas acontecem devido ao quê? A um uso, não existe esse termo, mas um mau uso da cervical. Por exemplo, é o paciente que eu não tenho como eu tratar esse paciente se eu não entrar na casa dele. Esse paciente que assiste televisão deitada. Televisão a gente não deve assistir ela deitada. Se a gente está tratando medicamentoso esse paciente, ou até mesmo com técnicas fisioterapêuticas, se eu não entrar na casa dele e modificar os hábitos desse indivíduo, a solucionástica dos processos vão ser minimizadas quanto a isso, né? E é interessante, então, todo profissional está entrando, fazer essa avaliação holística desse indivíduo, não somente o que chegou para você no consultório, mas também onde esse indivíduo ele vive, o que ele faz, é importante para nós. Então, a questão tecnológica, hoje, ela tem sido um desencadeante desses processos, devido ao mau uso, ao uso excessivo, né? Você fala isso por causa da postura, que a pessoa... Porque às vezes a gente não tem a noção do peso da nossa cabeça, né? Então, você ficar assim... 4 a 5 quilos o peso da cabeça. Só para a cervical segurar esse peso durante muito tempo. Não é muito rápido, né? Dentro aí do universo das labirintopatias... Isso. Elas acometem mais adolescentes, mais uma pessoa com uma determinada faixa de idade, homens, mulheres? Como é que funciona isso? Ela acomete, a gente tem paciente de 6 anos de idade, que é aquele paciente que chegou para a gente, que o pai queixa, o meu filho está correndo na escola e cai muito, ou a gente trabalha também por questão do equilíbrio biomecânico, fazendo palmilhas para esse paciente, tá? Que é uma coisa também típica do idoso. O paciente idoso, ele vai ter o quê? Um déficit das células na base do pé, tá? Que o pé do idoso, quanto mais idoso, a gente fala que quanto mais a pessoa tem idade, ela vai ficando mais igual criança, né? Perde cabelo, perde os dentes, e a sola do pé vai ficando lisinha como uma criança. Mas, então, o que é importante para nós? Nós temos esses sistemas importantes, no caso, na sola do pé, que chama propriocepção. Então, é normal que os pacientes tenham uma decadência dessas células proprioceptivas e também uma decadência das células do labirinto. Isso faz com que o indivíduo ele abra mais a base de sustentação, ande com as pernas um pouco mais abertas, para ele poder ter um equilíbrio melhor. Então, são pacientes, nós temos então pacientes, tanto crianças, como pacientes jovens e pacientes mais velhos. Tá? Então, essas patologias elas afetam a várias faixas etárias, não somente os idosos, mas o idoso com maior proporção e também o sexo feminino com maior proporção devido às questões hormonais. A cada 4 pacientes, 3 é do sexo feminino e 1 é o masculino. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com o fato do homem se cuidar menos do que a mulher? Não. E aí eles procuram menos? Não, procura, entendeu? Depende dos fatores de risco, né? Tem os fatores de risco, mas o acometimento mais ao sexo feminino é por conta das questões hormonais, tá? Nós temos essa VPPB também, que já é estudada e sabida, que é por conta, uma das etiologias da VPPB é uma alteração hormonal. Entendi. Tá? Então isso aí já é sabido já por nós. Mas, no entanto, o que nós temos de maior incidência no consultório é o sexo feminino e pacientes idosos. Interessante. Bom, perder cabelo já tô, né? Agora a questão é ver a sola do pé. Tá caminhando. Ô Luiz, eu queria saber também, talvez seja a dúvida de quem está assistindo, a gente já falou sobre o uso dos fones de ouvido. Se o uso de cotonetes pode causar alguma lesão nesse ouvido interno?
A questão do cotonete, a gente orienta os pacientes, isso aí é a pergunta frequente em consultório, tem que saber usar, né? Tem pessoas que têm hábito de estar o tempo todo ali com cotonete no ouvido, tá? Então, assim, tem pessoas até que por torque faz isso, tá? Os transtornos aí. A questão é saber usar, saber que é uma região sensível. Tem pessoas que têm um limiar de dor diferente do outro. Então, tem a pessoa que vai fazer colocar o cotonete para dentro do ouvido e vai empurrar, não entendendo que ali tem uma região sensível. Faz para tirar do outro lado, né? Pois é, quer sair do outro lado, não tem essa condição. Mas a gente orienta. Fazer a limpeza do ouvido é uma coisa importante, sim. Se a pessoa observar que está tendo um déficit auditivo ou que está tendo algum processo inflamatório no ouvido, é mais importante do que fazer o uso do cotonete, buscar um otorrinolaringologista para fazer uma lavagem realmente desse ouvido e estar investigando o que está tão causando esse desconforto no ouvido, que tem a sensação, a necessidade toda hora de estar com o cotonete. Usar o cotonete é importante, mas saber usar é mais importante ainda. Doutor, e quando usar. O senhor falou um negócio importante aí, infecção de ouvido. Sim. Como faz para não ter? O que eu posso fazer para evitar? O que causa ela? A infecção no ouvido pode ser questões virais. A gente está antecipando a isso, é uma coisa assim, meio assim, difícil, tá? A não ser que a pessoa tenha os ouvidos muito sujos e não faça limpeza do ouvido, não lavar o ouvido. Então, isso aí pode ter uma probabilidade maior, tá? Mas tem questões virais também que vai ter essa manifestação, né? Então, a questão da higiene, né? E quando a pessoa achar, repito, uma necessidade de fazer uma limpeza melhor e tiver observando outros sinais e sintomas como déficit auditivo, é interessante procurar um otorrinolaringologista para estar fazendo a sua avaliação mais específica e, às vezes, a sua limpeza. E você falou sobre esses cuidados, né? Existem algumas dicas para que a pessoa consiga fazer isso em casa? Vamos supor, a limpeza do ouvido. Como que é feito? Se vou lavar e de que forma que isso é feito para não entrar água também, que pode ser prejudicial? Após o banho a gente pede para a gente fazer essa limpeza no ouvido, após o banho secar bem o ouvido, usar o cotonete, né? É a indicação melhor que a gente dá para os nossos pacientes. Né? Mas eu, por exemplo, não uso cotonete em hipótese alguma. Não uso porque realmente ele é prejudicial, entendeu? Isso não sou eu que estou falando. Sim. Né? São otorrino mesmo, otorrino que eu procuro, fala exatamente. Então não uso em hipótese alguma e fazer a limpeza periódica, pelo menos a cada 6 meses, né? Aquela profissional. Tirar a cera dos ouvidos, né? É mais importante. Profissionalmente, que realmente é o mais importante isso aí, entendeu? Então acho que não deve, né? Usar porque vai realmente danificar, vai prejudicar, ainda mais em criança, né? Costuma usar muito em mais criança sensível, também, né? Usa muito. Exatamente, então acho que tem que ter cautela. Isso é que você falou, da infecção é precaução, entendeu? É proteção. A gente tem que saber o que realmente prejudica, né? Que vai estar causando o negócio, né? Que todo tratamento, você é fisioterapeuta, sabe? É evitar ver a causa do negócio, porque senão não vai adiantar nada, vai ser paliativo. Porque se não combater a causa, né? A etiologia não vai. É Exatamente, não vai. Muitos empregadores reclamam de muita gente que não consegue trabalhar exatamente vou colocar entre aspas, a labirintite, né? Uhum. Em casos a pessoa não consegue nem sair da cama direito para poder fazer um exercício. Então, imagino que isso tem, vou falar assim, caso de saúde pública, porque é muito mais comum do que a gente imagina, né? Cerca de 20% a 30% da população mundial sofre disso, tá? Eu gosto de salientar que o mau diagnóstico dessas patologias, da patologia do labirinto, ela não pode ser enquadrada como virose. Tá? Ela não pode ser enquadrada como fibromialgia, que muitas vezes, quando não consegue determinar a disfunção biomecânica do paciente, muitos colegas vão dizer que você tem fibromialgia. Tá? Então, assim, a questão da labirintite, muitas vezes, ela tem essa mesma conotação. Tá? Então, o que a gente orienta? É realmente fazer o paciente buscar esses profissionais que eu disse, um fisioterapeuta, o otorrino, o neurologista, o cardiologista, o ortopedista, por conta das alterações ortopédicas, né, cervicais. Muitas vezes a gente tem que estar
tratando com endocrinologista, porque eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem ali alterações na tireoide que vai ter também consequência de tontura. Né? Então, sim, são várias as especialidades importantes para esse indivíduo. Então, o que a gente orienta é isso, a gente buscar essa ampla visão para um problema que não é singular, desculpa, que ele não é um problema singular, é um problema pluralizado. Né? São várias etiologias aí. Ô, Luiz, caiu o tratamento, tem cura, é medicamentoso, fisioterápico também, né? Sim. E tem cura, isso só é paliativo, é monitorado? Por exemplo, por que é interessante nós estarmos aqui? Existe uma das patologias que ela tem maior incidência, tá? Que é a vertigem posicional paroxística benigna. Ela tem 35% de acometimento desses pacientes que dizem que tem labirintite. Tá? Ela que mais acontece. Essa patologia, ela tem cura. É uma coisa que saiu do lugar, a gente tem que retornar essa coisa para o lugar. Tá? E isso é realizado com manobras. Então, na manobra, a gente tem, para fazer a manobra, a gente tem 80% é no diagnóstico clínico, é na anamnese que a gente faz com o paciente, o que ele está falando para a gente. Tá? E, posteriormente a isso, nós vamos passar para quê? Para essas manobras e fazer o reposicionamento daquilo que saiu do lugar, que seriam os cristais que estão dentro do ouvido. Okay? Outros pacientes, se a gente não cura 100%, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Existe um questionário em inglês, Handicap Inventory, das patologias do desequilíbrio para o idoso e para a população. Ele coloca para nós que mesmo nas patologias crônicas, os pacientes têm um aumento da sua qualidade de vida significativo. Esse questionário foi empregado em várias comunidades do mundo para que a gente pudesse ter esse processo, essa certeza para falar para vocês. Então, assim, mesmo que eu tenha um paciente que ele é cardiopata, que está usando medicamento e que tem a tontura, a gente tem como usar de outros sistemas do corpo para melhorar o equilíbrio desse indivíduo. É o que o deficiente visual faz. Ele não tem a visão mais, o mundo acabou para ele? Não. Ele estimula muito mais que nós, tá? Que temos a nossa visão intacta, outros órgãos para que ele possa relacionar com o meio ambiente. Então, a reabilitação labiríntica, ela vem nisso. Ela vai o quê? Ajudar a estimular outros processos. Quando não é 100% realinhado o labirinto, a gente estimula outros processos para quê? Para melhorar a condição desse indivíduo. Por isso, sim, a gente tem uma repercussão muito positiva com os nossos pacientes na questão de melhora das suas patologias. Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela tinha, no caso, diagnóstico de labirintite. E ela veio de outro estado para tratar comigo. E uma das coisas que ela questionou de início foi essa questão de estar fazendo essa viagem para vir. E ela veio por um tempo, por um período, fazendo essa viagem. E eu falava assim, olha, a primeira coisa que eu tenho que te tratar é esse trajeto que você vai vir. Então eu fiz um tratamento com ela no consultório e passei algumas coisas para ela fazer em casa. E ela já na segunda sessão já falou assim, nossa, como que eu vim tão bem nessa... Não usei o medicamento e não senti mal nessa viagem. E assim a gente foi melhorando essa capacidade de relacionar com o meio ambiente desses indivíduos. Tá? Então, assim, tem tratamento, sim. Que bom, a gente fica feliz. Luiz, é admirável o seu conhecimento. Sim. Você ensinou muita coisa pra gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente, com o pessoal que está assistindo nosso programa. Eu já te faço também um convite para voltar em outras ocasiões. Tá, Joel, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação. Eu gosto muito, a gente vê o resultado do nosso trabalho e de estar orientando a população, porque a gente sabe que as afecções emocionais e, às vezes, a relação das pessoas de casa com esses pacientes é uma coisa de saúde pública, é uma questão de saúde pública. E a gente poder ajudar esses indivíduos, tirar esse paciente de dentro de casa, tirar ele de dentro dele mesmo. Hoje, uma das palavras que mais é citada no nosso meio é equilíbrio e gratidão. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala tanto o equilíbrio emocional e o equilíbrio físico. Né? Muitas vezes, um desequilíbrio físico vai gerar uma alteração de desequilíbrio emocional. E vice-versa. Então, quando a gente trata o paciente, a gente trata somente no físico, trata no emocional também. Até pelas formações nossas, que finalizando, eu fiz uma formação agora de filoneuroterapia holística. Mando um abraço para a nossa querida Rosângela Rossi. Ela é a nossa mestra, onde a gente tem uma visão holística dos nossos pacientes. Então, a gente não trata somente o físico, mas o psíquico também. Extremamente importante, né? Com certeza, muito importante. José, obrigado, viu? Até É um semana prazer. que vem.
aprendemos bastante aí sobre o labirinto. O labirinto, né? Parabéns, ele deu verdadeira lição aí, que a gente sempre tem que estar atento com isso, porque quem cuida da saúde é a própria pessoa, né? Então a gente tem que estar sempre atento, procurar orientação com um especialista para ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Rogério, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Não preocupa com a perda de cabelo, não. Isso é outro fator, tá bom? E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa da sua casa. Lembrando que você pode assistir outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita para curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais e, é claro, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.